aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por mais esta hora que estamos aqui juntinho, que o Senhor traz-nos a palavra que edifica, uma palavra que viva, que tem vida, que nos traz a perseverança de um dia melhor. Porque quando nós estamos na palavra do Senhor, nós estamos avivados. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Entre com alegria. Deixando seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID, na mesma fé, na mesma concordância. Deus seja louvado pela minha e pela sua vida. Que aí você está perseverando na mesma fé, na mesma concordância em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Pai Nosso para começar, para você ouvir a palavra? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia, porque Ele trouxe para mim entregar o coração dos meus irmãos. Eu vou entregar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos para Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o 10. E o refrão da palavra vai falar assim: o camelo que passou pelo fundo de uma agulha. O camelo que passou pelo fundo de uma agulha. Forte a palavra hoje, né, meus irmãos? É o que vai falar na palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos para Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o 10. Para meus irmãos entenderem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira branca, brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para se hospedar de um homem pecador? E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado algum, o restituo quadruplicado. Repetindo 8. E restando-se e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo
multiplicado. Aleluia. 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a que se havia perdido, ao que se havia perdido. Meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para nós entender. Na palavra, não deixe ninguém tirar seu foco, não. A palavra é graciosa, é grande. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Amém? Vamos continuar para nós entender. Durante séculos, os leitores têm se incomodado com um dito tão implacável como este que Jesus fez. Lucas capítulo 18, versículo 25. E tem tentado tornar o camelo menor ou o fundo da agulha maior. A teoria mais comum é a que diz que o fundo de uma agulha era um nome de uma porta baixa e estreita de Jerusalém, pela qual os camelos podiam passar, mas com dificuldades. Alguns ainda acrescentavam que o único modo de que os camelos podiam passar na porta era de joelho. A conclusão lógica é que o único caminho pela qual o rico pode entrar no reino de Deus é de joelho. Olha, forte, hein? Meus irmãos, entendeu agora? Deixando as conjecturas de lado, vamos aprender o seguinte. Meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para entender. Esta expressão hiperbólica utilizada por Jesus é uma expressão de exagero deliberado, com o propósito de causar um efeito retórico nos seus ouvintes. Ou seja, nesta expressão proverbial, Jesus não diz ser impossível um rico ser salvo. Mateus capítulo 19, versículo 26. Mas sim, que uma vez que tal pessoa raramente perceba suas necessidades pessoais, sua salvação se torna mais difícil. Olha que forte. Vamos perseverar para nós entender aqui. Entretanto, Jesus provou que não tem nada contra ricos ou pobres, pois ao chegar à casa de Zaqueu, Jesus declarou diretamente a salvação de Zaqueu e de suas famílias, dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Em Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesus consegue mostrar claramente que é possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Um rico foi salvo. Olha aí.
O ditado é que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. E o Senhor Jesus está falando o contrário aqui. Olha aqui, meus irmãos. Aqui, ó. Em Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesus consegue mostrar claramente que é possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Um rico foi salvo. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Jesus entrava na casa de pobres e ricos. Ele tanto se hospedou na casa do rico Zaqueu, como na casa de uma família simples de Betânia. Lucas capítulo 10, versículo 28. Jesus atendia às necessidades de ricos e de pobres, de autoridades religiosas e de autoridades militares. Ele tanto socorreu Jairo, o chefe da sinagoga, Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 24. Como socorreu um centurião romano em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 7. Jesus parava para atender sábios e ignorantes. Ele tanto atendeu um sábio rabino judeu chamado Nicodemos. Aleluia, glória a Deus. Olha, Jesus atendia ricos e pobres. É o que ele está falando aqui. A palavra está falando em nome de Jesus. Vamos continuar. Em João capítulo 3, versículo 1 até o 10, como também parou para atender um mendigo e cego chamado Batimeu. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Jesus havia atenção. Jesus dava atenção às mulheres de alta posição e de condição humilde. Ele tanto atendeu Joana, mulher de Cusar, procurador de Herodes. Lucas capítulo 8, versículo 3. Como deu atenção a uma desprezível mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 7 até o 19. Na antiga aliança, os crentes que figuram na antiga aliança, os crentes que figuram na galeria dos heróis da fé que foram salvos eram na maioria ricos. Portanto, Jesus não é defensor nem da teologia das prosperidades, nem muito menos da teologia da pobreza. Ele é contra os ricos que colocam os seus bens materiais acima dos valores espirituais. Ele é contra os ricos que colocam os seus bens materiais acima dos valores espirituais. Isso ele é contra. Vamos continuar para nós entender. Abraão foi salvo e era muito rico. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Isaac foi salvo, era muito rico. Gênesis capítulo 26, versículo 12 até o 13. Jacó foi salvo, era muito
rico. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Ezequias foi salvo e era muito rico. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 27 até o 29. Jó foi salvo, era muito rico. Jó, capítulo 42, versículo 10 até o 17. Entre os cristãos primitivos, havia mulheres de alta posição. Atos, capítulo 17, versículo 12. E o procônsul Sérgio e o procônsul Sérgio Paulo creu também na doutrina do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 7 até o 12. Na igreja primitiva havia muitos crentes ricos e Paulo instruiu Timóteo sobre como aconselhá-los. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 até o 19. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Que o ditado é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico ser salvo. E aqui o Senhor está falando que o rico se salva. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos para a conclusão da palavra, para meus irmãos entenderem o resumo. O próprio Jesus utilizava uma linguagem coloquial de exagero deliberado para provocar um efeito de reflexão nos seus ouvintes, levando-os a pensar e refletir sobre o que ele estava querendo dizer. Por várias vezes, Jesus fez o camelo passar pelo fundo de uma agulha. 1. O rico Zaqueu foi salvo. Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 10. 2. O rico Nicodemos foi salvo. João capítulo 3, versículo 1 até o 6. Aleluia! O rico José de Arimateia foi salvo. Marcos capítulo 15, versículo 42 até o 46. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Os meus irmãos entenderam a palavra? Que o Senhor foi Deus dos ricos e dos pobres. Ele só não se agrada do rico que coloca a riqueza acima da vida espiritual. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Porque o Senhor é dono da abundância, da bênção. Os meus irmãos imaginam como que o céu é. É o lugar mais rico do universo. O céu é feito de ouro. Mas Deus se fez pobre ao vir ao mundo para que nós fôssemos ricos da graça e de sabedoria. Que Ele nos ensina, deixou esse legado para conosco e nós estamos aqui para aprender com Ele. Então, o importante é você confessar, crer, acreditar e não colocar suas riquezas acima da vida espiritual, das coisas espirituais. Glória a Deus, meus irmãos, entendeu agora? Então, meus irmãos, se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, envie. Que tem muitas pessoas enganadas na face da terra. Porque o rico se salva também. Como o pobre se salva, o rico se salva. Como o rico se salva, o pobre se salva.
Não colocar as riquezas acima da vida espiritual. Que é o que a palavra está falando aqui. Nós merecemos comer o melhor desta terra, porque nós somos filhos de Deus. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. E Deus vai salvar, vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. Você vai sentir um refrigério na alma. Vai ter festa no céu porque você confessou. Você não sabe a alegria que tem no céu quando você confessa o Abba Pai, o Salvador Jesus Cristo de Nazaré, como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Então a palavra o Senhor pediu para mim entregar o seu coração e eu entreguei. Há de você tomar posse, guarda como diamante essa palavra. Se você conhece alguém, envia. Deixa o seu like para que o YouTube envie outras pessoas para assistir. Em nome de Jesus. Para você que saiu da presença do Senhor, volta. Volta, Ele está fazendo um convite para você também. Volta, filho. Tudo o que você precisa está em minhas mãos. Saúde, prosperidade, alegria, felicidade, portas abertas, família salva, casamento salvo, família feliz. E a porta é Ele. A porta é Ele, não tem outra. A porta do céu é Jesus. Então vem, o convite está feito, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Abençoe a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Você deixando o seu like, outras pessoas vão assistir. Fica na paz do Senhor Jesus.